Olá, bom dia. Elas são de diversos tipos e um verdadeiro tesouro, pois podem originar outros tipos de células e promover a cura de diversas doenças. As células-tronco são focos de discussões entre cientistas, leigos, políticos e religiosos por todo o mundo. Ana Lúcia Godard é professora de genética humana da UFMG. Ana Lúcia, muito obrigado por estar aqui. Vamos explicar um pouquinho hoje esse tema tão polêmico, desconhecido para muitas pessoas, né? Claro. Pouca gente entende o que é célula-tronco. Então vamos começar explicando o que é a célula-tronco. Primeiro, muito obrigado pelo convite. O que é uma célula-tronco? Uma célula-tronco é uma célula que é uma célula, a gente chama de célula indiferenciada, ou seja, ela não tem uma característica particular como a célula de um músculo ou a célula cardíaca, e ela tem o poder ou a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo celular, desde que estimulada propriamente para um determinado tipo celular. Agora, as células-troncos adultas, elas têm seria uma vantagem que elas podem ser retiradas da pessoa adulta, reproduzidas em laboratório e depois reimplantadas nessa pessoa para curar algum tipo de doença. Eu queria que você explicasse como é que isso funciona. Eu acho que a gente tem que... Célula-tronco, a gente tem 3 tipos de célula-tronco que a gente pode ter acesso, que é a célula-tronco embrionária, a célula-tronco adulta e a célula-tronco de cordão umbilical, a célula-tronco fetal, que a gente chama, que é muito parecida com a adulta. A adulta, a grande vantagem é que todos nós temos, digamos que, um depósito de célula-tronco adultas no nosso corpo. E a gente pode ter acesso a elas, diferentes, por exemplo, sangue periférico, medula, adipócito. A gente retira, limpa essas células de tudo que é sujeira em volta delas. Eventualmente, a gente não põe em cultura, mas a gente reintroduz no indivíduo, né, no local onde tem alguma doença, por exemplo, uma doença cardíaca, um câncer, né, uma leucemia, assim por diante. Isso já é feito? Isso já é feito, isso já é feito. O que a gente já faz há muito tempo é a terapia, a leucemia, a famosa leucemia, que a gente faz transplante de medula. Tá? Pode ser do indivíduo para o indivíduo mesmo, ou de um outro indivíduo compatível com aquele indivíduo doente. Esse caso, a própria pessoa, então, ela pode ser a doadora dela mesma? Ela pode ser a doadora dela mesma. O problema é a quantidade de célula que a gente vai obter para fazer um transplante, né? O que a gente tem que entender é que a quantidade de células necessárias para a gente fazer o transplante e que seja eficiente, tenha chance de ser eficiente, é muito grande. É muito grande. Por isso que tem uma fila enorme de doadores, porque a própria pessoa não tem essa quantidade de células-tronco. E às vezes, além dela não ter, ela não pode mais doar porque ela está no estado de debilitado de tal forma que ela não pode ter aquelas células. Então ela entra numa fila de doador, de transplantes, onde eventualmente a gente tem acesso, vamos supor, alguém da família que seja compatível, ou o banco, né, público de cordão. Tá, mas essa célula-tronco dessa pessoa, que ela está debilitada ou não, ela pode ser retirada e ser reproduzida. Agora, essa reprodução em laboratório, ela não pode ser num número suficiente para que ele precise? Isso que o que é autorizado hoje, nós não temos o direito de colocar essas células em crescimento in vitro. A gente tem que pegar do indivíduo, limpar e colocar nele de novo. Então isso é problema da lei. A lei que não permite, o que é? Não sei se é um problema da lei. A lei garante o que já está consagrado. Então, vamos explicar então um pouquinho a lei. Então, a lei de biossegurança são 2 coisas diferentes, né? Tem a lei que permite o transplante. Então, vamos supor, essas células de cordão umbilical que estão sendo estocadas, que as pessoas estocam, né, dos seus filhos. Esses meninos, essas crianças terão o direito no futuro, se precisarem, de usar as suas células, não é isso? Vão lá, vão ser descongeladas, vão ser limpas e aquela quantidade de célula vai ser aplicada nele mesmo. Esse é o direito que a gente tem para tratar leucemia. Qualquer pessoa hoje que tiver um filho pode fazer isso? Qualquer pessoa pode fazer isso. Vai coletar, né, as células do cordão, vai congelar, tem lá o seu orçamento, vai pagar por ano para ser depositado, manter, né, congelado. Então tem esse direito. É caro? Ana Lúcia, tem um valor em média? Eu não sei, acho que para congelar tem o procedimento que deve estar entre 3 mil a 5 mil reais, o procedimento no nascimento, no parto, e depois varia de laboratório a laboratório a anuidade, que deve ser por volta de 700 reais, alguma coisa assim. Não é nada. É um valor substancial para uma grande parte da nossa população. Então a gente tem que entender que essas células, vamos supor que eu não tenha célula, eu não tenho célula congelada. E eu tive leucemia, eu estou com leucemia, preciso do transplante. Eu não consigo ter uma quantidade de células para eu mesma. Então eu vou ter que
procurar algum doador compatível, e é aquela coisa de transplante mesmo, né, de ser compatível e não ter uma reação de rejeição. Então eu vou procurar nos meus filhos, vou procurar no meu irmão, eventualmente na minha mãe, né, e algum deles é compatível. Então a gente vai colocar essa pessoa no hospital, retirar as células dela, cordão umbilical, ou medula óssea, limpar, retirar dali o que é célula-tronco adulta e reinjetar em mim. Né, reintroduzir ou reimplantar no meu sistema, tá? E esperar para ver se pega. A gente fala que a pega é quando a pessoa volta a produzir, né, as suas próprias células. Isso tem funcionado há muito tempo, tá? Então a lei permite isso. Por que que a gente não pode pôr em cultura essas células? Porque a gente não tem certeza de como é que elas vão reagir. Se elas não vão, vamos supor, escapar ao controle da divisão, e eu vou estar introduzindo no indivíduo células que vão se tornar câncer de novo. Então, a lei não permite, porque a gente não tem todo o conhecimento necessário, né, e seguro para pôr essas células em cultura, fazê-las crescer e depois reintroduzir no indivíduo. Bom, a gente estava falando dos tipos de células-tronco. A gente tem a célula-tronco adulta, do adulto, Isso. e a célula-tronco embrionária, que teria também uma grande vantagem, porque ela pode dar origem a qualquer um dos 200 e tantos tipos de tecidos que formam o corpo humano. Isso. Essa é a grande... Essa é a grande. A grande polêmica também, porque a gente pode entrar daqui a pouco nessa polêmica. Da onde né? a gente extrai, Porque, né, as células tronco embrionárias. A grande diferença dessas duas células, a embrionária para a adulta, é que a adulta, então, tem embrionária. A embrionária, ela não tem, vamos dizer que é uma célula virgem, né? Ela é uma célula já fecundada, né, com o ovócito feminino e o espermatozoide masculino, formou o óvulo. Esse óvulo a gente põe para crescer, ou ele vai se desenvolver, dividir em número de células. No 8º dia, a gente consegue, então, as células tronco embrionárias. Então, no 8º dia do embrião, eu tenho a possibilidade de ter essas células tronco embrionárias. Essas células, elas têm a capacidade de se dividir em qualquer tipo celular. Qualquer. Músculo, neurônio, sangue, qualquer tipo celular. Aí está a riqueza dessas células. A adulta, não. A adulta já passou por uma série de divisões, já teve o contato, né, com os seus respectivos tecidos, e ela, a princípio, só se divide naqueles tipos celulares a que deram origem a ela. Então, o nosso corpo, o nosso embrião, ele é formado de, a gente chama de 3 folhetos, 3 camadas. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Então, a ecto é de fora, a meso é o meio e a endoderme é a mais interna. A célula tronco embrionária pode se desenvolver em qualquer um desses folhetos. Ou seja, todos os nossos tipos celulares estão divididos em 3 grandes folhetos. A adulta não. A adulta, se eu peguei da ectoderme, ela só vai se diferenciar nas células que compõem a ectoderme e assim por diante. Essa é a grande diferença entre as duas e é por isso que a embrionária é tão importante assim. E as pesquisas com células tronco embrionárias, elas já estão em que pé? O que a gente pode trazer de novidade? Bom, eu acho que as células tronco embrionárias a gente ainda está no iniciozinho, né? Acho que o mundo inteiro está no início. Tem talvez alguns países conhecem um pouco mais que a gente porque a gente teve acesso a essas células há pouco tempo, né? Mas a gente sabe que elas são capazes de diferenciar em qualquer tipo celular, mas que elas precisam ser controladas antes de um possível tratamento. Tá? Então, essa é a grande diferença outra grande diferença entre a embrionária e a adulta. A adulta, se a gente colocar e eu tirar uma célula da sua medula, por exemplo, que a gente chama de célula-tronco mesenquimal, e reintroduzir em você, ela vai responder muito bem àquele endoambiente, aquele microambiente na qual ela foi injetada. E vai lá se desenvolver, dividir e funcionar como o tecido onde a gente vai introduzir. A embrionária, não. A embrionária, se a gente reintroduzi-la da forma natural, selvagem, do jeito que ela vai se diferenciar no tipo celular que ela está próxima, mas em qualquer outro que tiver. Ou seja, ela tem uma forte capacidade de desenvolver câncer. Né? É o teratocarcinoma que a gente chama. Então, a gente sabe que se a gente não domar essas células, deixá-la numa cultura in vitro, ela vai desenvolver em tudo. Então, vai aparecer lá uma massa de células, músculo, osso, neurônio, o que quiser, pele. Então, a gente tem que domar essas células, a gente chama de domar, antes de, talvez, imaginar fazer uma terapia com elas. Exatamente. A minha próxima pergunta é sobre isso.
Quando é que isso aí vai ser colocado em prática? E que doenças essas células tronco embrionárias elas vão poder ajudar o ser humano? Tá. Eu acho, hoje o que a gente sabe delas é que a gente precisa levá-las até um certo ponto da diferenciação, ou seja, em vez de tratar o indivíduo ela pura, a gente põe ela em cultura para se diferenciar até um certo ponto, guarda ainda uma potencialidade de diferenciação e vai tratar o indivíduo. Quais doenças? Principalmente as doenças degenerativas. Quais são? Vamos citar. Por exemplo, Parkinson é uma doença onde existe um grande potencial de tratamento com essas células. Qualquer doença neurodegenerativa, ou seja, indivíduos que nascem a princípio normais e começam a perder capacidade. Cegueira, por exemplo, não, a cegueira já é algo mais definitivo, embora tenha uma capacidade. Por exemplo, Parkinson, Alzheimer pode ser, mas o Alzheimer, o grande problema é que o final da história, quando a pessoa começa a perder a memória ou chegar à demência, a morte celular já aconteceu muito antes. Né? Huntington, que é uma doença, que é uma demência progressiva. Então, doenças que têm um caráter de você chega a ter uma habilidade e a partir de um momento você começa a perder essa habilidade. Habilidade de andar, habilidade de falar, coisas desse tipo que podem... Duchenne, que é a principal neuropatia humana hoje. Ana Lúcia Goddard, que é professora de genética da UFMG e também chefe do Laboratório de Genética Animal e Humana da UFMG. A gente ouve falar muito em células-tronco. Há 2 anos teve uma polêmica muito grande, quando se descobriu, as cientistas e os religiosos, especialmente, começaram a questionar quando começa a vida, até para começar a pesquisa com células-tronco, porque dali você pode, teoricamente, criar uma nova vida. Não é isso? Quando é que a gente vai ver o resultado na prática das pesquisas com célula-tronco? Bom, com célula-tronco adulto a gente já tem resultados e resultados muito promissores. E o Brasil é um dos países de ponta nesse tipo de trabalho e tratamento, né, de doenças com célula-tronco adulta. Posso dar alguns exemplos daqui a pouco. A embrionária, eu acho que antes da gente colocá-la realmente no mercado com uma possibilidade terapêutica, a gente tem que aprender muito mais sobre elas. Porque a gente não pode incutar ou colocar o indivíduo adulto ou a criança com perigo de desenvolver câncer, porque a gente sabe que se a gente não domar essas células, a gente não cuidar delas, elas vão gerar câncer. Tem um espaço? Tem um espaço. 30 anos, 40 anos, 20 anos, você que é pesquisadora do tema? Não, a pesquisa está indo muito rápido hoje, o recurso que a gente tem, a quantidade de recursos, não só financeiros, mas de conhecimento, a velocidade de geração de novos conhecimentos, novos conceitos é muito forte, é muito alta hoje. Então, eu acho que menos tempo que isso. Os Estados Unidos já têm liberado, por um número muito restrito de indivíduos, acho que não me engano, 3 ou 4, tratamento com célula-tronco embrionária, mas são indivíduos com doenças pontuais muito bem conhecidas, por exemplo, uma doença neurodegenerativa, como eu falei. Um outro caso, se não me engano, era um acidente automobilístico que ele teve uma secção da medula, então ficou paraplégico. São pontuais, a Anvisa americana, que é chamada de FDA, autorizou, mas a gente não tem os resultados. Então, isso está guardado a 7 chaves, a gente não sabe como é que vai ter. Já existem muitos trabalhos com ótimos resultados em modelos animais. Isso que é interessante na pesquisa. A gente, antes de pensar em trabalhar com o homem, a gente passa por modelos animais que desenvolvem patologias idênticas ao homem, cuja fisiologia, a genética é muito próxima ao homem. Então, portanto, a resposta que a gente tem nos animais, a gente pode imaginar que no homem também vai ser muito próximo. A gente tem resultados muito promissores em animais. Esses resultados práticos que você falou nos tratamentos das doenças de Alzheimer, esses casos pontuais nos Estados Unidos já estão sendo... Já. Em animais a gente tem resultados muito bons. Ok, Ana Lúcia, daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais de células-tronco e clonagem também. Vamos explicar um pouquinho como é que funciona. O Opinião Minas volta já já.